A Web Rádio Fraternidade apresenta Sânia Maria Wada Elahá Canto, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Para serdes cristão, faz-se necessário o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfarás, pois, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Como é que vocês estão se sentindo no mundo de regeneração? Porque este congresso, ele é uma amostra do que será o mundo de regeneração. Para que ninguém tenha mais dúvidas, para que ninguém precise mais perguntar no pinga-fogo. Todos os sinais estão aqui. Os corpos serão os mesmos. O planeta continua sendo o mesmo. Nós continuamos trazendo os nossos conflitos no coração, os nossos problemas mal resolvidos. Aí a gente pergunta, e o que foi que mudou? Vocês já têm a resposta. Nós estamos num ambiente fraterno. E nós somos pessoas, como já disseram antes, totalmente diferentes. Tem gente aqui com todas as tendências, com todas as opções, com todas as preferências políticas, mas nós estamos nos abraçando, nós não estamos nos ofendendo. E o importante é porque nesses momentos nós conseguimos saber quem realmente nós somos. Vamos deixar de lado aquela ideia de que quando nós estamos dentro desses ambientes de congresso, de um estudo na casa espírita, né, que a gente tem esse enlevo, que nós estamos sendo artificiais e que quando a gente volta para o mundo, a gente mostra quem é. Nós estamos mostrando quem nós somos, nós estamos mostrando as nossas potencialidades aqui, nesses ambientes. Nós somos almas valorosas, nós somos espíritos valorosos, e aqui eu quero falar para os encarnados, mas principalmente para os desencarnados que estão começando a se manifestar. Não estou falando dos nossos anjos que estão aqui nos protegendo, mas dos desencarnados que nos assistem numa quantidade muito superior e que começaram a se manifestar aqui e ali, por médiuns que nos trazem as notícias que eles estão dizendo. Eu quero falar, nós queremos falar. Eu acho que Jesus não vai me aceitar nesse novo mundo. E a mensagem que nós damos é que quando nós dissemos que estamos aqui com as nossas almas sofridas, nós envolvemos encarnados em desencarnados, porque se nós fôssemos realmente anjos, estaríamos nos mundos felizes. Nós somos em almas que estamos num processo de regenerar as nossas dores. Então, todos nós ainda temos as portas abertas. E se estamos aqui, encarnados ou desencarnados, é porque temos oportunidades e merecemos também entrar em contato com a nossa luz. Luz que nós temos. Jesus nunca chegou conosco apontando o dedo para as feridas. Ele sempre apontou o dedo para as nossas luzes, pedindo que a gente resolva fazer com que elas brilhem. Nós trazemos os nossos dramas íntimos no coração. Nós trazemos os nossos arrependimentos e as nossas culpas. Nós queremos voltar no tempo para resolver, sem que isso seja possível, apesar de que o tempo voltará no futuro. Mas nós estamos aqui, porque o Cristo nos ama demais, indistintamente. E ai de nós, se soubéssemos o quanto Ele nos ama. E agora que eu vou entrar na nossa palestra, tá, gente?
Nós não temos noção de quanto Ele nos ama, gente. Não temos noção. Imaginem que Ele sempre falou que quem quisesse ser o primeiro no reino de Deus, que se fizesse servo. E quem é o primeiro no reino de Deus nesse planeta, senão Jesus? E o que Ele se fez por nós? Ele se fez servo. Ele se fez servo. Ele é servo para nos pastorear, como disse Haroldo ontem, para cuidar de nós e para nos proteger, ansiando ver o momento em que também nós nos tornaremos servos e assim nos compreendermos e nos sentirmos irmãos. E nós temos uma ideia muito equivocada, porque a gente acha que Jesus passou um tempo na espiritualidade, dormindo na dele, lá no céu, né? E de repente, há 2000 anos atrás, ele disse, está muito confuso, eu vou encarnar na Terra para ensinar esse pessoal a como ser feliz. Porque esse é o objetivo de Jesus, que nós sejamos felizes. Aí, de repente, ele diz, para tudo que eu vou encarnar, você vai ser minha mãezinha, você vai ser meu pai, vocês 12 aí vão juntos. E nós trazemos essa ideia equivocada, que Jesus começou a se preocupar conosco naquele momento. Ele é o Cristo planetário. Ele sempre esteve conosco. E quando nós dissemos sempre, é sempre. O convite já saiu daí. Desse título, já viram o tamanho do título? Já é quase uma palestra, né? O convite do título é que sejamos cristãos. O objetivo do Cristo é que sejamos cristãos. Ora, se é para ser cristão, tem que ser a partir do início do cristianismo. E aí eu lembro uma história que aconteceu comigo quando eu era pequenina. Eu só sei que eu era pequenina, 8, 9 anos, que a minha mãe, né? Minha mãe é de família espanhola, muito católica, apesar que ela não era muito de ir na igreja, mas ela ensinava que era importante o batismo, que era importante aceitar Jesus, porque só se salva e quem vai para o céu, quem é cristão na linha da religião dela, quem tinha se batizado, porque senão seríamos pagãos. Iríamos para o inferno. Aí eu olhei e perguntei, mãe, e o pessoal que nasceu antes de Jesus? Aí ela ficou meio assim, mãe, porque tem um monte de gente que nasceu, a senhora não disse que ele nasceu só lá há 2000 anos? E o pessoal que nasceu antes, mãe, o que vai acontecer com ele? Porque eles não conheceram. Ela disse, está tudo no inferno. Aí eu olhei, Jesus do céu, nesse momento caiu uma fichinha e eu botei um X. Eu não posso aceitar tudo. Foi o meu grande aprendizado. Eu não sei se hoje, com 88 anos, ela ainda pensa assim, né? Mas isso não é verdade. Nós temos que imaginar que quando se fala em ser cristão, é ser aquele que cumpre as leis divinas, é ser aquele que cultiva a virtude dentro de nós. E nós temos mensagens imensas, conduzidas pela humanidade, conduzidas por nós, né? Através dos espíritos superiores, que trazem essas leis até nós, que trazem esse caminho, esse segredo do labirinto. Qual é a saída do labirinto entre tantas saídas falsas? Vocês deixam ler uma para vocês? Vocês vão identificar com certeza de que obra ela é. Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição, lei de evolução, através do cultivo das virtudes. Porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também a sua luz, amor a si mesmo, é uno com Deus, amor a Deus. Ora,
fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre dos renascimentos, reencarnação, e da morte, e da velhice, e da dor, e bebe a água da imortalidade. Aí, mais adiante nesta obra, está escrito: as obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes, amor ao próximo, são as que mais pesarão na balança celeste. Amor ao próximo, amor a mim mesmo, amor a Deus. Alguém reconhece, já leu aonde está escrita? Ele está escrito no livro dos Vedas, que foi descoberto há 4.500 anos atrás. As escrituras védicas, Veda significa conhecimento, o livro do conhecimento. Mas as escrituras védicas foram descobertas, escritas, porque apenas de 6.000 para cá é que se criou a escrita na Terra. Mas as tradições védicas mostram que muito tempo antes, milhares, eles dizem, a tradição oral já transmitia esses conhecimentos para aquele povo. Mas eu vou ler mais uma mensagem dos Vedas para a gente fechar. Vejam que essa parte traz o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, a reencarnação, a eternidade, a evolução, que Deus reside dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E tem uma frase linda que diz: o homem de bem deve cair aos golpes do mal, como o sândalo que, a ser abatido, perfuma o machado que o fere. Amor aos inimigos. Quem nos trouxe isso? Enviados de Jesus. Para serdes cristãos. Esse convite existe desde sempre. Existe desde sempre. E nós que somos almas milenares, porque Jesus sempre falou para almas, para espíritos. Nós que somos almas milenares, de onde nós viemos? Quantos aqui estiveram envolvidos com os conhecimentos Vedas, mas nós não aproveitamos? E é preciso que eles se repitam. E se repetiram. No Egito antigo, existia, além da religião que era enviada ao povo, que eles acreditam que não tinham condições, maturidade para entender a verdade, existiam os iniciados nos templos egípcios e alguns resquícios dos ensinamentos de Hermes, nos livros de Hermes, chegaram à nossa época. E Hermes, era considerado o Deus inominado, o Deus único. Fazendo parênteses e voltando, mostrem que os Vedas dizem: aquele que faz sacrifício de seus desejos e de suas obras ao ser de que emanam os princípios de todas as coisas, Deus único. E os livros dos egípcios, o famoso livro de Hermes nos diz: as almas inferiores e mais, presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas seguem voando para as esferas inferiores, onde recobram a vista das coisas divinas. E nos vem o budismo para uma outra cultura, num outro momento, para aqueles que não souberam aproveitar nos renascimentos anteriores os convites de Jesus. Buda, mas o emissário de Jesus, porque Jesus é o governador. E nos diz Buda: o ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Tem coisa mais cristã que isso? E nós vamos para a Grécia, com os hinos órficos, né, de um personagem mítico chamado Orfeu.
aonde nós encontramos os ensinamentos. Amai porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende sempre em mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas da sua vida, estampadas no corpo etéreo. Corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à terra. Tudo antes da encarnação de Jesus. E eu provo que isso não é invenção minha. Questão 622 do Livro dos Espíritos. Deus confiou a certos homens a missão de revelar as suas leis, e os Espíritos respondem, sem dúvida alguma, em todos os tempos, houve homens que tiveram a missão de revelar as verdades para nós. E são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer com que a humanidade progrida. Desde sempre foram enviados. E isso só faz aumentar a nossa irmandade, a nossa sensação de pertencimento. E a nossa certeza de que, se nós não aproveitamos as lições crísticas, mesmo que com outros nomes, que se nós permitimos, porque não sacrificamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, se nós permitimos que os nossos vícios morais desvirtuassem essa mensagem, encobrissem essa mensagem com ritualísticas de todas as formas, fugindo do ideal, nós tivemos novas oportunidades de chegar em contato com ela posteriormente. A mensagem cristã, a mensagem do Cristo sempre veio e sempre chegará até nós, o tempo que for necessário, porque nenhuma ovelha se perderá. Mas eu continuo. Kardec não ficou muito satisfeito com essa resposta. Aí lá atrás, mas depois, na questão 626, ele volta a pergunta, só que envolvendo Jesus. Mas será que só por Jesus que essas mensagens foram reveladas? E aos espíritos, só faltava ele dizer, eu já te respondi. Mas eles foram educados. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-lo e ensiná-las aos homens. Os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. Uai, então já existiam homens de bem, apesar de nós sermos convidados agora a sermos homens de bem. E a gente lê a mensagem do homem de bem e diz, mas isso não é para mim. O planeta não tem condições de ter pessoas. Já teve e continua tendo. E vejam que nessas duas questões, sempre os espíritos respondem para Kardec, dando uma outra mensagem. Não são anjos, são homens. Estágio evolutivo hominal, que vem à Terra, porque tem uma compreensão melhor, são os homens de bem, ainda não são os anjos, que vêm até nós transmitir esse convite, para que nós finalmente aceitemos ser felizes, através do cultivo do bem, através do sacrifício daquilo que não faz mais sentido para nós. Vamos raciocinar rapidinho? Todo mundo acredita aqui que nós somos espíritos imortais, certo? Alguém tem dúvida? Que nós viveremos a eternidade depressivos? Com raiva do vizinho? Magoados? Infelizes? Gente, é ótimo ser imortal, mas ser imortal com esse monte de perrenga é chato demais.
nós temos que tentar ser felizes. Nós precisamos querer ser felizes, porque aí sim, a eternidade vai ser muito boa. E nós estamos tendo, voltando ao assunto, uma amostra de que nós temos capacidade de ser felizes, apesar das nossas dores e dos nossos conflitos. E nós estamos tendo uma prova aqui, quando nós nos alentamos, quando nós sentimos que as nossas dores estão se regenerando, apesar dos conflitos. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Mas eu já me transformei, como eu tenho que me esforçar? Porque nós estamos no eterno transformar e esforçar para transformar de novo. É cíclico. Mas temos que fazer a primeira transformação. É só a gente lembrar quando não era espírita. Nossa, o que eu era? Meu Deus do céu, que ninguém descubra. E a gente virou uma página e estamos aqui. Olha a recompensa, né? Mas tem um monte de página. Então ele diz, calma, que não é só a transformação moral, te esforça que tem mais coisa. Inclusive coisas que nós ainda não temos condições de perceber. Nós vimos aí no início da manhã a colocação de como nós evoluímos para a compreensão das leis morais que estão no Livro dos Espíritos. E eu estava pensando, e quantas leis os Espíritos ainda não tiveram condições de nos revelar, esperando que nós tenhamos condições, maturidade, para aí sim fazer o esforço de também domar aquela má inclinação que a gente nem percebe e acessar novas virtudes. É isso que é a evolução. Mas a mensagem que eu quero que fique aí é que Jesus nunca desistirá de nós. Nós somos as ovelhas, e se estamos perdidas ou nos sentimos perdidas, é só começar a chamar. Ele vai deixar todas para nos carregar no colo, tá? Mensagem geral. Mas para sermos cristãos exige um sacrifício. E não é fácil. Não é fácil, gente. Vamos ser sinceros. A gente começar a abrir mão dos nossos condicionamentos, né? É tão fácil a gente deixar... Não é legal o carro automático? Né? Quem é piloto, botar no automático o avião e deixar, né? É bom, a gente faz isso com a gente deixa no automático, né? Então a gente para no trânsito, quando a gente vê que o outro fechou, a gente já automatizou o que a gente vai responder pela janela. Né? Quando o marido fala alguma coisa, o grito já tem um tom automático com que vai, às vezes vai com prato junto, a gente já compra o prato baratinho, porque a gente sabe que a gente vai jogar na parede, vai quebrar a panela. Então nós vivemos no automatismo, né? Nós vivemos nesse automatismo. E o que o Cristo quer, o que o Cristo propõe, não por Ele, mas por nós, é que a gente comece a sacrificar essas coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Porque a gente fez besteira, e besteira, e besteira, tanta besteira nas encarnações anteriores, que hoje, quando nos transformamos, aquilo vem como que pulsasse. E quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já ofendi. A gente, às vezes, chega na casa espírita e as pessoas vêm, eu tenho que ver como é que eu vou fazer para ser mais paciente. Por quê? Porque eu aprontei de novo com tal pessoa. Aí passa 2, 3, eu tenho que ser mais paciente. Aí depois de um tempo ela diz, Sâmia, eu consegui. Eu consegui lembrar e não deixei a palavra sair. Porque estava se disciplinando. Então, o risco... Quando nós queremos ser cristãos e aderimos o que é natural
Há uma ambiência, que você pode chamar de filosofia, de religião, mentalização, o que quiser. Há uma ambiência que nos leva a isso, é que nós tenhamos preguiça ou dificuldade de sacrificar esses vícios que nós trazemos, esses hábitos que nós trazemos. E eu queria exemplificar através de um irmão muito querido pelo esforço que ele fez e ainda faz para domar e sacrificar esses impulsos. E por tudo que já sofreu para expiar e se perdoar. Judas Iscariotes, esse irmão que nós devemos respeitar e usar como exemplo. Nós sabemos que a época do Cristo, quando Cristo encarnou na terra, Ele escolheu os que seriam mais próximos, como se fosse muito de longe os iniciados. Escolheu alguns discípulos que começaram a ficar mais próximos deles. E vocês podem olhar no Evangelho que o Cristo prega ao povo, aí de repente ele se recolhe e os discípulos, mas por que o Senhor disse essa história, essa parábola? Olha, eu contei, porque eles não têm condições de entender. Então eu conto a história, eles guardam no coração. No futuro, quando eles estiverem num negócio de sétimo céu, que eles já tiverem maduros, essa mensagem vai fazer sentido nos corações deles. Mas vocês, que são meus discípulos, e que eu escolhi porque trazem a humildade, a simplicidade, mas a maturidade espiritual, eu vou explicar o que é a parábola. Está lá, tá? Ele não fala do sétimo céu, mas está lá. Tá? E aí ele explica. É assim que a coisa funciona. Tá? E um desses era Judas. Judas conviveu 3 anos. Gente, 3 anos, né? Para a gente que não trabalhou a inveja, dá inveja, né? 3 anos com Jesus, andando com Ele para cá, para lá, presenciando, ainda reclamando, mas o Senhor vai mesmo, está deixando ela limpar os pés, assim, olha só o que ela derramou, vê que já quanto custa. Mas ele presenciou tudo isso. 3 anos presenciando os milagres, a fala e o magnetismo do Cristo. Olha aqui o magnetismo do céu. Já imaginou o magnetismo do Cristo? Ele presenciou. Qual era o objetivo daqueles discípulos mais próximos? Compreenderem e aplicarem em suas vidas as leis divinas, serem cristãos. Mas para serem cristãos, eles têm que sacrificar o homem velho. É o sacrifício possível, tá, gente? Ninguém vai virar anjo. Tudo é um processo. Mas qual é o passo que hoje eu já posso dar? Qual é o sacrifício que hoje eu posso fazer? Sem pieguice, sem mais. Sem pieguice. Não, isso aqui eu já tenho condições de começar a refletir, a buscar ajuda terapêutica, se for necessário. Além da ajuda do Evangelho, né? Ajuda dos amigos esclarecidos com que a gente pode conversar. Então, o convite era para a transformação possível, para que a gente não fique se cortando porque não consegue, que a gente olha para o amigo do lado, ele virou um anjo, eu continuo desse jeito. Não, ele é ele e eu sou eu. É o possível. Tá? Mas nós vamos encontrar no final desses 3 anos, quando Cristo vai para Jerusalém, lembra como ele foi recebido em Jerusalém? Né? A multidão estava esperando, ele entrou no jumentinho, e realmente, vejam que ele estava na sede, aonde estava o Sinédrio, a sede dos 3 poderes, porque o Sinédrio era os 3 poderes juntos. E quando Cristo entra em Jerusalém, porque era uma tradição, porque seria o início, né, daquela semana da Páscoa, que os judeus comemoravam com toda razão. Ele entrando, acompanhado, foi sua mãe, foram os discípulos mais próximos, foram as mulheres que o acompanhavam. Ele foi ovacionado pela multidão. E o que foi que Judas fez? Enquanto todos olhavam aquilo com uma representação de carinho, Judas disse: opa, chegou a hora.
Agora Jesus realmente tem, não é aquela multidão da Galileia, daquele povo que não tem poder nenhum, né? Não adianta eles estarem lá. Agora é a multidão de Jerusalém que está ovacionando. Esse é o momento de Jesus tomar o poder. Na cabeça de Judas isso era tão claro, que Jesus estava se preparando para ser o rei dos judeus lá em Israel, né? E com os seus poderes mágicos, né? O seu dom de cativar as pessoas, os seus poderes de cura, ele conseguiria afastar o jugo romano. Por que Judas pensava assim? Porque Judas representa aquilo que Jesus falou na parábola do semeador, em que ele dizia que nós somos solos, que existia o solo fértil, existia à beira do caminho, os que não estão nem percebendo o que está acontecendo, o solo pedregoso, e tem um solo especial que eu particularmente acho que se encaixa nesse nosso caso. O solo em que a semente é jogada, mas os espinhos crescem. Os espinhos não estavam crescidos, eles são alimentados e crescem. Esses espinhos são os nossos vícios morais, são os nossos hábitos negativos. E nós observamos que Judas amava Jesus, amava demais Jesus como nós amamos. Amava estar naquele ambiente como nós amamos estar aqui. Mas, tem sempre o mais, ele continuava alimentando a sua vaidade, que era o sinal maior de Judas, o seu orgulho, o seu egoísmo. Nós estamos citando os exemplos do tema, mas a sua prepotência, sabe, a sua impaciência, a sua pressa que as coisas acontecessem, a sua visão materialista da vida, né? A sua ânsia de poder. Esses espinhos estavam, ele invigilante, permitiu que crescessem e sufocassem, deixassem quietinhas as sementes das virtudes que todos nós temos plantadas em nós pelo semeador. Então a visão dele sobre Jesus e sobre a missão de Jesus se deturpou. Porque quando nós não sacrificamos, nós estamos criando uma lente quase igual à minha, que já está difícil de ler, que deturpa a realidade. E aí nós vamos criando outra versão de Jesus. Nós vamos relativizando a verdade. E foi isso que ele fez. Ele começou a criar na mente dele uma história que justificaria as atitudes dele. A primeira coisa, a primeira certeza, a primeira falsa certeza que ele criou é que o evangelho não sobreviveria sem a adesão dos poderosos, dos prepostos de César e de Jerusalém. Ainda quer os dois juntos. Ou seja, Jesus teria que focar nos poderosos, né? Seriam os nossos políticos atuais, as pessoas influentes atuais. E aí, depois disso, ele constrói a sua segunda verdade. Começa a deturpar o valor do Cristo. Mas Jesus é muito simples. Jesus é muito bom. E com esse modo de ser, ele não vai conseguir chegar aos poderosos. Jesus tem muita teoria, ele é muito teórico. A vida é diferente. Isso está, gente, nas convenções do mundo espiritual, tá? O mundo espiritual, ele tem os registros dessa realidade, né? E nos é trazida por Humberto de Campos. Então, ele começou a desconstruir a natureza de Cristo para que ele se justificasse, né? Então, ele colocava que ele perde tempo junto dos desclassificados, junto dos pecadores, junto dos criminosos. Perde tempo. Então, a segunda ideia equivocada é que Jesus não teria condições de chegar aos poderosos. Ele não era capaz. Aí ele cria a terceira pseudo-verdade.
é que o povo ansiava por um líder ativo e corajoso, como se fosse um Saulo de Tarso, né? Então Jesus já tinha que chegar lá com tudo e dizer, gente, é agora que a gente vai quebrar com tudo, vamos embora. Tá? E se algum soldado chegar perto, eu faço assim que ele cai. Né? Então o povo quer alguém enérgico, alguém corajoso. Então vejam que nós começamos a observar que não é maldade, é dificuldade da alma. É dificuldade da alma. E olha o perigo. Quando nós nos propomos a ser cristãos e dentro desse ambiente permitimos que os nossos espinhos dos vícios dominem e não deixem que as sementes das virtudes geminem. Mas aí chegou a quarta conclusão, adoro a quarta conclusão. Né? Que ele estava aflito, diz em espiritualidade, angustiado, ansioso demais, porque ele já estava em Jerusalém, ele já tinha tido, sabem que ele é o único que não é da Galileia, ele era daquela região do sul, e ele já tinha entrado. A única coisa aqui que não é do mundo de regeneração é aquele relógio, tá, gente? Mas conta-se que ele passou uma noite angustiante. E durante a noite, não sei com que amizades, durante a noite com que amizades espirituais, ele chegou sim à conclusão. Quem será a pessoa que poderá suprir a fragilidade de Jesus? Que poderá suprir essa deficiência do Cristo? Que o Jesus já estava pondo em risco o evangelho na mente dele. Eu. Simples assim. Ele chegou a essa conclusão. Eu sou o cara. É por isso a minha missão, por isso ele me escolheu, para essa hora. E ele, tendo seus contatos, porque ele era de uma família relevante, tendo seus contatos, conseguiu que esses contatos o levassem ao Sinédrio. E, evidentemente, quando nós estamos nesse processo meio hipnótico, né, de fascinação, nós lemos o mundo todo com as nossas lentes equivocadas. E impressionante, mas Judas não se deu conta, que o Sinédrio viu naquele momento uma oportunidade de realmente dar cabo daquele que tanto os incomodava, Jesus. E ele vai até ingenuamente ao Sinédrio colocar a proposta dele, de que, olhem a multidão, o povo está a nosso favor. Vamos, neste momento, usar a grandiosidade de Jesus para iniciar o movimento de transformação. O Evangelho, a mensagem do Cristo, a direção dos cristãos é aquilo que vai fazer Jerusalém ser salva, porque Ele é o Rei dos judeus. É ele que fala para o Sinédrio essa frase, que é a frase que o Sinédrio precisava. Porque a gente se pergunta por que ele não foi preso antes. Não está cheio no Evangelho de que os inimigos, os espiões estavam ali para o testar, para ver se ele falava alguma besteira para poder prender. Mas a única coisa que Jesus fazia de errado, mas ele pregou no sábado, mas dá para matar? Não dá, né? Mas ele está falando com as mulheres, Deus me livre, isso é um escândalo, mas dá para matar? Não dá, dá até para dar uma pedrejada, mas chicotar, mas vai continuar vivo. E quando eles tentavam fazer alguma coisa, sempre tinha uma multidão, e a multidão não deixaria que ninguém tocasse no Cristo. Fosse de que local fosse. Então, o Sinédrio não tinha soldados, quem tinha era Roma. E foi aí que eles conseguiram fingir que estavam aceitando o que Judas fez, e o Judas, com aquela lente maravilhosa que ele criou, via tudo azul, né? Então foi prometido, olha, nós vamos ter então, já que Jesus é fraco, que afastá-lo, porque senão ele vai dizer, não façam isso. E criaram um cargo, né, falso, e disse, você vai receber esse cargo e alguns poderes políticos para que você possa agir. Portanto, você vai liderar os seus irmãos cristãos. Né? Pronto. Aí a ilusão ficou completa para ele. E aí acontece aquilo que nós já sabemos, né?
Judas vai durante a noite, quando Jesus está orando, sozinho porque os outros adormeceram, né? Com algumas pessoas, não tinha nenhum soldado romano, com os paus na mão, as correntinhas para prender a mão dele, e ele vai, beija para saber quem é, e prendem Jesus. É interessante que, depois que Jesus é preso, e ninguém chama mais ele, e não há nada do que é prometido acontece, e ele começa a observar, através da dor, que ele tinha uma lente muito complicada. E aí a ilusão se desfaz para que ele possa ver o resultado do que fez. E conta-nos Humberto de Campos, que no desespero, depois de já ter jogado as 30 moedas, depois de ter chegado lá para o Sinédrio e dizer, vocês me traíram, e ser ironizado, né? Ele se esconde atrás de uma árvore com vergonha, porque ele já tinha buscado até os outros discípulos, né? Depois apóstolos, mas todos se esquivaram por causa do que ele tinha feito. Então ele se esconde e vê o Cristo que ele tanto ama morrer. E não suportou a culpa. Não suportou a culpa. E aí nós vamos fazer um paralelo de 2 minutos. A culpa não é a proposta. A culpa ela surge, mas daquele momento a gente já transforma em arrependimento. A culpa escraviza, nos escraviza. Há 20 anos atrás, quando a gente fez a besteira, a gente acha que não merece ser feliz, não mereço passar do vestibular, não mereço encontrar alguém maravilhoso e perfeito. Não mereço nada, porque eu não presto. Mas quando a gente cai no arrependimento, a gente diz, eu fiz besteira, mas eu vou mudar e vou reconstruir. Paulo de Tarso, de Saulo para Paulo. Essa é a proposta cristã. Não pense que a culpa vai nos fazer de coitadinhos no reino do céu, não. Umbral, meu filho, até você se arrepender, tá? Mas os mesmos equívocos que nos levariam à culpa, se nos levarem ao arrependimento, ou seja, a proposta de mudar, me ajuda que eu estou querendo recomeçar, nos leva para um hospitalzinho legal no mundo espiritual, aquele monte de gente boazinha cuidando da gente, tá? Então, é a atitude interior. E aí eu lembro de uma mensagem muito interessante que Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, capítulo 104. Eu não tenho a memória do Elahá, eu demorei uns 3 dias para decorar o capítulo e o número, tá? E é o nome da mensagem, nos mesmos pratos, tá? Porque me tocou muito. E aquela história de manhã a gente abre, né? E uns 3 dias antes de vir para cá, abriu essa mensagem. Nos mesmos pratos. E Emmanuel nos coloca o seguinte, que quando Jesus falou, naquela última ceia, que aquele que o trairia, aquele que o comia no mesmo prato dele, ele traz uma mensagem muito grande. O Sinédrio, por exemplo, como nós falamos, não conseguia prender Jesus. Precisou um que comia no mesmo prato traí-lo. É de dentro. As propostas cristãs não explodem com o que falam da gente lá fora. O Espiritismo não terminou porque vinham gente de outras religiões falar mal, apedrejar. Nós conhecemos caso de muito tempo em Belém de gente que foi apedrejada enquanto fazia palestra e a pessoa continuou fazendo palestra, né? Então, o mal que vem de fora não atinge os movimentos cristãos, porque nós estamos unidos. Quando os cristãos eram perseguidos, mais a fé deles aumentava nas catacumbas. Eles morriam nos circos, mas morriam cantando. Mas, quando a traição vem de dentro, há o risco do movimento implodir. Né? E na questão, nós lembramos no livro Paulo Estevão, que tem essa passagem quando fala da questão dos gentios, se os gentios deveriam não ser aceitos no movimento cristão, os gentios tudo assim, né? Porque eles queriam ser cristãos, eles já entravam, principalmente fora de Jerusalém, nas igrejas
da Antioquia, de Corinto, de outras regiões, né? Que não no núcleo judeu, mas vinham as mensagens e começou aquela discussão que os gentios tinham, que também comer a comida com todo aquele rigor, né? Praticar todas as leis. E o pior que eles tremiam, né? Que a circuncisão. E eles não sabiam o que fazer, porque eles não queriam se livrar. Mas a igreja de Jerusalém já os cancelava, já os afastava e dizia, aqui só circuncidado. Né? E o Emmanuel nos diz que esse foi um momento crucial, porque naquele momento em que Paulo tentava defender os cristãos, os gentios, que eles tinham a liberdade de ser como eram e ser cristãos, porque essa era a proposta de Jesus, quando falava com os pecadores, quando falava com os publicanos, quando falava com os samaritanos, quando atravessava o Jordão e ia para regiões onde tinha muita influência da gentilidade dos gregos, dos romanos, ele atendia a todos. E Paulo defendia isso. Enquanto os cristãos fariseus, a gente está dando isso só para mostrar que muitos sim aceitaram o cristianismo, diziam não. O Jesus tem que ser encaixado como mais um profeta, mas as leis continuam valendo para todos. E o melhor que gentil não entrasse. Ele veio só para os judeus. Nesse momento de discussão, correu um grande risco do movimento implodir ou rachar. E foi graças à humildade de Pedro, porque vocês conhecem Paulo de Tarso, né, gente? Quando ele falava, o Saulo voltava. Quando ele tentava defender, mas ele defendeu. Ele foi imprescindível para que os gentios e muitos de nós tivéssemos acesso ao cristianismo. E a humildade de Pedro foi que conciliou. Até que resolveram fazer uma reunião em Jerusalém, aonde eles levaram gentios convertidos, como Tito, que se sacrificou à circuncisão para poder participar, ouviu, né, as palavras maravilhosas daquele cristão que não era judeu, ouviram, né, aquele povo de Jerusalém, todos os motivos, né, a justificativa de como a proposta do Cristo também era essa, e graças a Deus, tudo isso foi retirado. Mas nesse momento, Emmanuel diz, o risco de implodir existia. E aí nós refletimos, qual o risco que nós temos do movimento espírita implodir? Aí não adianta a gente olhar para o lado, nós temos que olhar para nós mesmos. Eu, enquanto trabalhador espírita, estou observando quais são os espinhos que eu tenho, porque o espinho nos fere e fere também aqueles que estão dos nossos lados. Então, a grande proposta para que nós sejamos cristãos, primeiramente, reconhecer que nós somos valorosos e que o Cristo nos ama demais. Ele não escolhe ovelhas, Ele ama a todas igualmente. Reconhecer que nós não somos nossos espinhos, nós temos os nossos espinhos. Nós somos luz, nós somos o sal da terra, nós somos os filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Irmão, gente, irmão menor, mas somos irmãos. Nós somos valorosos. Mas nós temos algumas pedrinhas no nosso solo do nosso coração. Alguns espinhos no nosso solo do nosso coração. Quando a gente faz essa divisão do que é ilusão e do que é realidade, fica mais fácil, porque quando nós sairmos daqui, que daqui a 2 dias a gente começar a se aborrecer, começar a dizer, que besteira que eu dei o meu WhatsApp para aquela menina que é do outro partido, como é que eu fiz isso? Eu vou já o bloquear. Quando a gente começar, a gente vai pensar assim, não, essa que está gritando, que está perdendo a paciência, não sou eu sou aquela do 7º céu. Esse que está agora não conseguindo ouvir o filho, ou gritando com ele, ou rejeitando por causa da sua opção sexual, ou por causa da nota que tirou a escola, não sou eu,
Eu vou resgatar aquele que eu sou, depois que toda essa ilusão da mídia, das mentes doentias que aqui fora nós temos, começarem a me influenciar. Se eu tirar tudo isso, eu começo a me perceber de novo. Então, guardemos o que nós estamos sendo agora, porque aqui nós estamos conseguindo não alimentar os nossos espinhos para que eles comecem a secar e a semente frutifique. E, para encerrar, vamos, tirando essas lentes da ilusão, descer Jesus da cruz. Porque um dos grandes enganos que nós temos é continuar amando Jesus crucificado. É muito fácil, né? Jesus é o seguinte: eu amo você, mas fica aí, que eu vou bem ali botar o pé na jaca, depois eu venho te pedir perdão. Ele fica lá esperando na cruz. Vamos tirar Jesus da cruz? Vamos colocá-lo ao nosso lado. É isso que Ele quer. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. Já faz 2000 anos. Desperta que eu quero estar do nosso lado. E quando Ele estiver do nosso lado, nós vamos nos ajoelhar e dizer para Ele: perdoa, Senhor, pelo que eu te fiz. Eu te prendi na cruz e te esqueci. Me era mais fácil te deixar aí que ver-te livre e ter que te seguir. Nas muitas aventuras que escolhi, desci ao mundo e logo me perdi. De erro em erro destruí, feri, até que a dor me fez lembrar de ti. Volta, desce da cruz, vem me salvar. Volta, minha consciência pede paz. Minha alma pobre quer recomeçar. Fica comigo, só não sou capaz. Cura esta alma escura que não ama. Traz-me de volta as antigas lembranças de quando ao pé da singela montanha vi-te cantar as bem-aventuranças. Diz que estão perdoados os meus pecados. Fala a minha alma, vai, não peques mais. E eu viverei contigo a cada passo, porque viver sem ti não posso mais. Obrigado, meus anjos. Obrigado, Jesus, e muita paz.